O Evangelho de João sempre muito profundo. E a gente precisaria bastante tempo para conversar e ir a fundo em tantas coisas que nós poderíamos tirar desse Evangelho de hoje. Em primeiro lugar, Jesus curou aquele homem que nós vimos ontem, que estava à beira da piscina, num dia de sábado. O homem saiu carregando a sua cama, que por 38 anos ficou deitado sobre ela. E agora os judeus, por causa disso, mais ainda procuravam condenar Jesus. E Jesus não deixava para menos. Jesus cutucava literalmente a onça com a vara curta. Dizia assim: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Cuidado, porque muitos podem querer achar aqui o pretexto para fazer do dia do Senhor e dos dias santos de guarda o seu dia de trabalho, esquecendo-se de que isso é sinal de uma obstinação, de que o trabalho é mais importante do que tudo e vai nos garantir a salvação, vai nos garantir tudo o que é necessário, quando não é verdade. Não é o caso daqueles que são obrigados a trabalhar por necessidades diversas, mas quem coloca a sua segurança no trabalho. Não é isto. Porque veja qual é que é o trabalho que o Pai realiza e qual é o trabalho que Jesus realiza. É o trabalho de salvação. O trabalho pela salvação, o trabalho de amor. Assim como o pai e uma mãe, apesar de ser domingo, faz comida para a sua família, faz comida para o seu filho, faz comida para a sua esposa, para o seu esposo. Não deixa de rezar, não deixa de amar, não tira férias do filho, não tira férias do esposo, da esposa. É este trabalho do qual nós estamos fazendo referência e que Jesus também não descansa. Mas eu gostaria que nós fizéssemos um exame de consciência a partir da atitude dos fariseus. Eles queriam matar Jesus por quê? Por violar o sábado, e por se fazer igual a Deus, chamando a Deus de Pai. Se ele é filho de Deus, ele é igual a Deus. Ou seja, esta é a condenação que eles fazem para Jesus. E lembrem, o sábado foi instituído como uma lei sagrada. Ninguém é maior do que Deus. Ninguém pode se igualar a Deus. Então vejam que na verdade esses judeus estavam tentando defender algo que para eles era sagrado. E não conseguiam ver a ação de Deus através de Jesus, a ação do Pai através de Jesus. Não conseguiam ver o amor de Deus agindo através de Jesus, porque eles ficaram obstinados por aquilo que foi instituído. E nós temos que tomar muito cuidado na sociedade hoje, porque às vezes nós nos apegamos com o que foi instituído e não escutamos aquele que instituiu as coisas. Tem gente que questiona o Papa e se diz católico e diz que está defendendo a verdadeira fé. Só que, meu Deus do céu, quem é que instituiu o Papa? Não foi Jesus? O Papa não foi instituído como Pedro, como pedra da igreja? Nós não acreditamos que é na fé de Pedro que foi construída a igreja de Cristo? Nós não acreditamos no que Jesus falou, de que apesar de todas as portas do inferno estarem abertas, a igreja não vai sucumbir ao inferno? Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Quem é que instituiu isso? Não foi Jesus Cristo? Então vejam que às vezes,
quando nós nos apegamos àquilo que foi instituído e não àquele que institui todas as coisas, nós podemos nos perder, nos apegar às instituições, e aí nós vamos acabar corrompendo aquilo que é o projeto do amor de Deus para nós. Outra coisa muito importante que não pode deixar passar em branco nesse evangelho é mais adiante. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Então vejam, quem crê na palavra de Jesus, quem ouve o que Jesus fala, quem presta atenção naquilo que Jesus institui, já está salvo porque acreditou em Jesus. Já participa da salvação aqui na terra. Já antecipa o céu aqui na terra. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. E continua Jesus, está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Aqui nós temos pelo menos 3 caminhos que me vêm ao coração. Primeiro, Jesus aqui fazia referência àquilo que aconteceu no dia da ressurreição, que alguns mortos ressuscitaram, saíram dos túmulos e foram vistos caminhando pela cidade. Uma primeira forma de nós olharmos para isso que Jesus diz. Outra forma de nós olharmos para o que Jesus diz é aqueles que realmente morreram, mas vão ressuscitar, como a gente vai ver depois, que vai ser dito assim. Vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Aqueles que fizeram o mal para a condenação. Meus irmãos e minhas irmãs, se você está em casa, está bem sentado no sofá ou na cadeira, se ajeite bem. Todos vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. E a partir da nossa fé da igreja, nós teremos um corpo glorificado, um corpo ressuscitado, um corpo que é o nosso, que é a nossa identidade, que vai ressuscitar. Por isso que nós cuidamos tanto das sepulturas, nós cuidamos dos restos mortais dos nossos antepassados, porque vão ressuscitar. Esse corpo vai ser um corpo imperecível, ou seja, um corpo que não morre mais, um corpo que não fica mais doente, que não sofre necessidades, que não padece mais a finitude terrena. Quantas e quantas vezes no meio da dor as pessoas às vezes até desejam morrer, para quê? Para eliminar a dor. Agora vocês imaginem, quem ressuscitar para a vida eterna, vai ter esse corpo para na eternidade experimentar o prazer, a alegria, a vibração da presença de Deus na eternidade. Aqueles que ressuscitarem para a condenação, imagina um corpo que não perece. Se a gente botar a mão da gente no fogo, por mais que alguém segure a mão da gente ali, vai chegar uma hora que a mão da gente vai se desmanchar. Vai ser muito dolorido, mas o nosso corpo hoje ele é perecível, ele se desmancha, ele se desfaz. Imaginem a eternidade sofrendo a dor e o corpo não se desmanchando, não se acabando nunca, durando por toda a eternidade. A ressurreição vai acontecer para todos. É Jesus falando.
Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Os que praticaram o mal para a condenação. Então todos vão ressuscitar. Então aqueles que morreram, os mortos, ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Ou seja, vão para a vida eterna. Vão para a salvação eterna. Por isso, quem ouve a voz de Jesus agora, já entra na vida, já antecipa a salvação, já vive a alegria da vida eterna, mesmo no meio dos sofrimentos, porque sabe que os sofrimentos são passageiros, sabe que os sofrimentos aqui neste mundo acabam, mas vai vir a vida plena, vai vir a salvação eterna, vai vir a plenitude da vida que todos nós esperamos. E claro, a terceira forma de nós vermos, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então, todos nós estamos mortos porque somos pecadores. A consequência do pecado é a morte, portanto, todos nós pecamos e por isso todos somos condenados. Mas quem ouve a voz de Jesus, esses já vivem. Ou seja, todos nós já morremos no batismo e ressuscitamos para uma vida nova. Portanto, confiemos no julgamento de Jesus. Não vamos nós condenar ninguém ao inferno. Vamos nós lutar pela nossa salvação e pela salvação daqueles que Deus coloca perto da gente, pelo nosso testemunho. Vamos testemunhar a justiça. E a justiça de Deus é justa por quê? Porque Jesus não faz a sua vontade, mas a vontade do Pai. Portanto, nós não podemos condenar nem julgar ninguém, porque se nós julgarmos alguém, vamos estar julgando a partir da nossa vontade, do nosso parecer, do nosso entender, quando nós não podemos julgar assim. Só Jesus pode julgar porque Ele faz plenamente a vontade do Pai, a não ser que alguém já se reconheça tão santo, que faça em plenitude a vontade do Pai, e aí poderia julgar. Mas eu pergunto, existe tal ser humano na face da terra? Certa vez Jesus disse para uma multidão com pedras na mão: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Apesar de esse ser o mesmo povo que queria condenar Jesus, cada um largou suas pedrinhas no chão e voltou para casa. Portanto, permitamos que Jesus seja o nosso juiz. Permitamos nesta quaresma que a palavra de Deus possa ecoar na nossa vida, a gente possa escutar e pôr em prática, e assim nos tornarmos também participantes da vida eterna. Diante de tantos sofrimentos e da incerteza não, mas da certeza do nosso pecado e da nossa fragilidade humana, o Salmo vem ao nosso encontro dizer que o Senhor é piedade, que o Senhor é amor, que o Senhor é paciência, que o Senhor é compaixão. Ele é muito bom para com todos. A ternura dele abraça todos, não deixa ninguém de fora. Portanto, permitamos-nos encontrar. E mesmo que os nossos sofrimentos nesse tempo de pandemia, nesta quaresma, nas injustiças que nós vivemos também nesse mundo, o Senhor não nos abandona, Ele não se esquece de nós. Mesmo que a mãe viesse a se esquecer do seu filho, Deus não se esquece de mim, não se esquece de ti, não se esquece de nós. Deus nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.